Às 10 horas da manhã com as principais informações do seu dia, os destaques, claro, tudo que aconteceu ontem, os desdobramentos e as atualizações do dia de hoje. Eu não estou sozinho, como sempre, com a Samara Souza. Muito bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7, acompanhando a nossa programação também pelo nosso aplicativo Band Rádios, o aplicativo Mano. Daqui a pouquinho tem a live pelo Facebook. Band News Manaus está no ar hoje, quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Vamos juntos. E claro, você pode participar através do nosso WhatsApp, o 993519370, 993519370. As nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, pesquisando Band News Difusora, e tem novidade para você. O nosso site já voltou, já está no ar o nosso site bandnewsdifusora.com.br, bandnewsdifusora.com.br. Ouviu uma reportagem aqui, quer ouvir novamente? Vai lá no nosso site e confira. Atualizando o seu noticiário, as reclamações do CISREG. Fala, Guilherme Guedes. Ouvintes da Band News Difusora dizem que esperam há quase um ano e não recebem atendimento pelo sistema de consulta CISREG Manaus. O sistema é um aplicativo para agendar consultas especializadas e exames pela rede pública de saúde. Alguns pacientes afirmam que é preciso vincular a rede particular para conseguir atendimento. A incidência ao câncer de pele, fala a Gabriele Moura. O estado tem grande incidência de radiação solar, o que colabora para o aparecimento de câncer de pele. A doença se caracteriza pelo crescimento anormal das células e, dependendo da camada afetada, o paciente pode apresentar diferentes tipos de câncer de pele. Quanto mais cedo for detectado, maior a chance de cura. E a capital amazonense recebe novos médicos. Fala, Tawane Costa. A capital amazonense recebe 95 novos médicos que irão atuar no Serviço Básico de Saúde. Com isso, o sistema passa a contar com 215 profissionais, distribuídos nas zonas norte e leste da cidade, onde há maior presença de populações vulneráveis. O projeto desenvolvido terá duração de 24 meses. As zonas sul e oeste, além da rural, também serão atendidas. O destaque do esporte com o Ricardo Chaves. Com as melhores campanhas da competição, as meninas do Hulk da Amazônia e as feras do 3B Esporte vão se enfrentar na final da competição. O Gavião bateu na semifinal a Liga Itacoatiarense por um placar de 4-3 e chega à nona final. Já a equipe do 3B voltou a derrotar, como fez na fase inicial da competição, o Nacional, dessa vez por um placar de 4-0. Política, com Rosiane Carvalho. 8 da manhã e 30 minutos. Rosiane Carvalho com as informações de política. Bom dia, Rose. Oi, Arthur. Bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes. Dia agitado ontem na capital amazonense. Na verdade, já há 2 dias aí, desde a vinda do presidente da República, que inclusive ele foi bastante assediado aí pelos políticos, mas prestigiou apenas alguns, né, Rose? Quem foram Como esses? É que é? Não entendi o que você falou no O final. presidente ele prestigiou apenas alguns desses políticos que estavam ali com eles. Tem os nomes desses? Sim, ele destacou, vamos colocar assim, nas falas dele, realmente alguns. Ele foi muito assediado, o presidente normalmente é bem assediado, e o presidente Bolsonaro está em gestação, conforme ele mesmo destacou nos discursos, né, de um novo partido. Sim. E a gente está já na trilha, digamos assim, né, da construção das articulações para as eleições de 2020. E ao redor dele, ontem, havia ali ontem e anteontem, vários personagens que estão aí tentando se escalar seus grupos da melhor maneira possível para receber aí as bênçãos, ser o candidato do presidente nas eleições de 2020, né? Então, a gente falou da reunião lá na Assembleia de Deus, citamos aí que o Silas Câmara mandou o Alberto Neto, deputado federal, levantar para ser mais conhecido, né, ali na igreja, na frente. Ganhar popularidade. A gente teve ali os filiados do PSL, né, aqueles que estão ali, estavam na tentativa, ainda na ideia de que o PSL ia se manter como partido do presidente na disputa ali, de articular seus nomes, seus grupos internos para a eleição. E a presença de várias pessoas, né, ali, né, na FESPIM,
no entorno do presidente. No entanto, você colocou bem colocado. Nas declarações, desde o auditório Canaã, né, até o discurso dele na abertura da FESPIM e durante a coletiva, nas respostas aos jornalistas, depois da abertura do evento, o presidente Bolsonaro deu destaque, sim, claramente, a pelo menos 3 personagens, na minha opinião, aí, Arthur. Eu acho que o Coronel Menezes é um grande destaque do que ele deu, em função até da presença dele, a segunda vez que o presidente vem a Manaus, uma agenda costurada pelo superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel Menezes, que claramente ontem não cabia em si de satisfação a respeito, né, do que ele deve ter interpretado como uma ação política de sucesso, né, com a vinda do presidente, o prestígio dele na abertura da Feira de Sustentabilidade da Zona Franca de Manaus, as falas positivas para a Zona Franca e as falas positivas para ele próprio, né? O Coronel Menezes, que passou o ano aí em grande, como vamos dizer assim, embates políticos, de rejeição, inclusive de crítica, sobretudo nos bastidores, né, dos políticos da bancada, do Amazonas, dos políticos do PSL também, né, dos aliados do presidente Bolsonaro. Então, a fala do presidente foi positiva, sim, para o Coronel Menezes. Acho que foi positiva, não tem a menor dúvida, né? Foi positiva para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Positiva sim. A fala do presidente em relação a ele, né? O presidente se posicionou positivamente em relação, destacou o nome do presidente da Assembleia, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, em várias vezes no discurso, desde o auditório Canaã, e até ontem lá na abertura da FESPIM, como alguém que agradou muito a ele quando se posicionou favorável àquele decreto que o presidente Bolsonaro assinou, que ele próprio colocou como algo que causaria polêmica, mas que ele não se importava com isso, porque isso ia tirar o Amazonas do jugo da questão ambiental, né, e trazer mais produção de empregos. Esse é o entendimento do presidente, mas na fala dele, ele coloca algo muito positivo, o presidente Josué, da visão dele, presidente da Assembleia. E isso fez com que, claro, sobre cana-de-açúcar, que a gente chama de bolsa de valores, bolsa de valores dos bastidores, bolsa de valores dos políticos, se alvoroçasse ontem já a cogitar que o presidente da Assembleia possa estar no ninho aí do novo partido do presidente, que está sendo gestado aí pelo presidente Bolsonaro, né? Sim. O outro nome que eu acho que também teve um destaque na fala do presidente, e aí ficou claro na coletiva, fiz uma pergunta para o presidente Bolsonaro sobre a eleição 2020, se ele vai ter um candidato a prefeito em Manaus nessa construção do novo partido dele, né? E ele sorriu para o governador Wilson Lima, disse, olha, essa pergunta tem que ser feita aqui para o governador Wilson Lima. Você acaba prestigiando o Wilson Lima como alguém importante nesse processo político e que muitas vezes, nas conversas de bastidores, o governador ainda não conseguiu esse patamar entre os políticos locais, né? O presidente Bolsonaro, portanto, dá esse prestígio a ele, publicamente ali, né? Muito embora muitas coisas ainda vão rolar, muitas articulações vão rolar, sim, de todas as maneiras e de todas as formas, mas ali, na frente dos jornalistas, ele deu essa indicação e no momento seguinte disse, olha, isso fica muito dos políticos locais, eu não vou me meter nisso. Diz que o partido dele, em se confirmando, né, com todas as questões necessárias na justiça eleitoral, ele vai ter candidato, sim, em alguns locais, isso vai ser definido, e que ele prevê aí, acha necessário qualidade e não quantidade, né? Isso. Então, eu acho que tem essa coisa. Agora, no discurso do presidente Bolsonaro, no discurso na abertura da FESPIM, ele também elogiou um destaque da fala do prefeito Arthur, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o próprio prefeito de Manaus, ele estava ontem no evento com o presidente, e no discurso ele deixou recados sobre a gestão financeira dos recursos públicos e fez, inclusive, elogios à Suframa. A gente tem um trecho dessa fala, Rose, a gente vai acompanhar agora.
Manaus tem a melhor previdência pública deste país. Não é Manaus que dá trabalho ao Brasil. Ao contrário, Manaus tem se portado com correção, não faz pedaladas, não faz brincadeira com o dinheiro público. Manaus se dá realmente ao respeito. Mas eu quero terminar com algo otimista. Parabenizar Vossa Excelência pela escolha do Coronel Menezes e dizer que a escolha em si representou bastante, mas ela poderia ter sido anulada se não tivesse sido acompanhada de algumas mexidas. Por exemplo, a vinda do Coronel Menezes com seu apoio acabou com as capitanias hereditárias que reinavam na Suframa e por isso a Suframa não ia para frente. Aqui cada político se achava no direito de indicar alguém para algum lugar. Isso acabou. É preciso deixar isso num passado bem distante. Então, eu tenho visto a dedicação e a tranquilidade com que, inclusive, viaja para buscar investimentos para o Amazonas o Coronel Menezes, porque ele sabe que ele agora pode deixar a Suframa em mãos de confiança. Menezes, que foi muito bem escolhido. O fundamental era capitania hereditária, não. Opinião de deputado, de senador, de prefeito, de governador não deve valer absolutamente nada quando se trata de fazer indicação para cargo da Suframa. Não se precisa fazer isso, não se deve fazer isso, isso deve ser proibido daqui para sempre. Aí, Rose, discurso do prefeito, a gente começa aí questionando sobre a questão da gestão fiscal, né, que também destacou no discurso. Pois é, Arthur, essa fala especificamente da gestão fiscal, que ele fala que Manaus não deve nada a ninguém, que Manaus faz essa dever de casa, que não dá pedalada, enfim, isso foi interpretado como uma cutucada na gestão Wilson Lima, né? A gente já tratou aqui de alguns momentos da situação fiscal do governo do Estado, né, da possibilidade de chegar ao quarto quadrimestre, rompendo aí os gastos com pessoal acima do limite, né, do que prevê, as possibilidades de enquadramento ainda pior, né, na lei de responsabilidade fiscal. Sim. E o governo deu aquela alterada na data do pagamento dos servidores para tentar fugir daquele limite máximo que ia se romper novamente aqui em dezembro. A gente já vai confirmar se vai acontecer ou não. Algumas pessoas interpretaram aquilo como uma contabilidade criativa, mas houve quem interpretasse também como uma pedalada. Sim. Então, essa fala do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, sobre essa questão, quando ele destaca Manaus, foi interpretada como uma cutucada no governador Wilson Lima, que estava ali presente. Para além disso, Arthur, teve outras saias justas em relação a essa relação pública, né, do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, com o governador Wilson Lima, o governo que ele representa, né, o grupo político que ele está representando. Eu soube até que eles não se cumprimentaram, né, Rose, lá? Pois é, em duas situações, né, quando o prefeito termina o discurso dele, ele vai cumprimentando uma a uma as autoridades e ele pula, o governador Wilson Lima levantou para cumprimentá-lo, ele, no entanto, não pega na mão do governador e já vai cumprimentando o presidente Bolsonaro e o resto da fila, e pula realmente ali o Wilson Lima. Quando o governador Wilson Lima foi fazer o seu discurso, ele cumprimentou na fala uma a uma as autoridades, inclusive o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Quando ele termina o discurso e começa aquele negócio do cumprimento de mãos, né, com quem está ali compondo o que a gente chama de mesa de autoridade, as suas cadeiras que estão postas ali, o Arthur Vigílio levanta da sua cadeira, assim, algo incomum não acontece nesse tipo de formação de representação de autoridade, mas ele levanta da cadeira e vai conversar com alguém, alguma coisa muito importante, né, naquele momento, vai conversar com alguém que estava ali atrás, e acaba evitando esse contato com o governador. O governador, no entanto, estende as mãos na direção da primeira-dama, Elizabeth Valeico, que nesse momento vira de costas, vira o rosto e não cumprimenta também o governador Wilson Lima. Ele segue no cumprimento com todas as autoridades, com o presidente, enfim. Mas esses dois momentos realmente existiram e essa fala foi interpretada como uma cutucada pública do prefeito no governador. Sim. Nesse discurso que a gente colocou aqui há pouco do prefeito, ele destacou aí o trabalho da Suframa também, né, Rose? Então, essa fala da Suframa, ela também foi interpretada como um recado político, e essa não é muito difícil de interpretar, ela é bem mais clara, né? Ele fala que o presidente acabou com as capitanias hereditárias na Suframa, que isso era ruim para a Suframa, que fazia mal à Suframa,
que a Suprema não ia para frente em função disso, que cada político se achava no direito de indicar alguém para algum lugar ali, que isso acabou na gestão Bolsonaro, né? E que ele fez uma escolha muito bem feita quando indicou o Coronel Menezes e deu ao Coronel Menezes a possibilidade de escolher a sua própria equipe, é isso que o Arthur Virgílio fala no discurso dele. Nesse momento, em um momento dessa construção do raciocínio dele, ele dá uma respirada e praticamente o presidente Bolsonaro puxa as palmas, né? O presidente aplaude ali bastante essa indicação, essa fala do prefeito a respeito da indicação do Coronel Menezes e o não atendimento aos políticos da região. Aí o Arthur ainda continuou, disse que, de uma forma muito veemente, que a opinião de deputado, de senador, de prefeito e governador não devem valer absolutamente nada, né? Como a gente ouviu aí no áudio, né? Quando se trata da indicação de cargo da SUFRAMA. Então, o que a gente pode interpretar dessa fala do Arthur Virgílio? Um torpedo muito bem direcionado, né? As últimas indicações para a SUFRAMA, antes do Coronel Menezes, partiram do coordenador da bancada, o senador Omar Aziz, que era aliado do Arthur Virgílio. Até o ano passado, na eleição passada, você lembra que o Omar disputou a eleição e o vice do Omar, o Arthur Bisneto, filho do Arthur Virgílio Neto, né? Sim. E direcionada também ao Silas Câmara, né, o deputado federal Silas Câmara, que também fez indicações na SUFRAMA. E aí quem está falando aqui não sou eu, né? Quem deu nomes às indicações políticas ali, nesse momento da gestão, que era o Apio Tolentino, superintendente, foi o deputado estadual, Serafim Correia, economista, né? Em vários momentos na Assembleia ele se posicionou e sofreu ali os reveses da fala dele. Eu lembro, inclusive, que teve uma reunião no início da gestão do Coronel Menezes, na Federação do Comércio, salvo engano, que o Coronel Menezes foi ali se colocar, dizendo que tinha que acabar aquelas indicações políticas e que ele era uma indicação técnica, e deu várias indiretas, né? Depois da fala do Coronel Menezes, ele era o último a falar naquele evento, o Serafim Correia pediu para falar. Ele falou assim, olha, eu sou o único político, o senhor falou que eram umas indicações políticas, deu a entender que o Coronel Menezes estava demonizando a classe política. E eu quero me posicionar. O que o senhor falou aí, eu já falei várias vezes na Assembleia, inclusive dei nomes, né? Aí deu uma saia justa no Menezes. Eu não tenho medo de falar nomes, nem medo de encarar político aqui. Eu sou político, não tenho medo de encarar política. Praticamente foi o que ele quis dizer, né? E novamente falou quem eram os indicados políticos do Silas Câmara, na SUFRAMA, e que se fazia mal para a Zona Franca, né? Sim. Então, assim, acho que tem esse destaque, ele dá um torpedo, sim, né, o prefeito Arthur, e a gente lembra que a gente, nos últimos anos, tem vivido bem me quer, mal me quer, nessa relação Arthur Virgílio e Omar, né? Sim. Eles estavam juntos, depois romperam em 2016, foi aquela coisa pública que a gente já tratou e todo mundo sabe, né? Aí, em 2017, voltam, apoiam a Amazônia, em 2018... estão juntos também, né, na disputa do governo, e agora me parece que não estão bem, claramente não estão bem, né, com essa fala do Arthur Virgílio aí. Isso é tão comum na política, Rose, que nem me assusta mais. Bom, não, mas não tem que assustar, mas a gente tem que estar muito bem sem atento, dúvida, né? sem dúvida. E registrar, para que no momento seguinte a gente não, nós, jornalistas, a população que estiver interessada em saber, compreenda o que fazem, né? Como se tratam, certeza. E que articulações estão acontecendo, porque eles não estão bem porque gostam do olho, do rosto, da simpatia de um outro, como eles mesmos já falaram, né? De ser mais bonito ou mais feio. São interesses políticos que estão por trás. Arthur, eu acho que também a gente não pode deixar de registrar uma questão muito importante, né? A fala do Arthur Virgílio, embora me pareça verdadeira e revele questões aí dos bastidores da política, ela vai num radicalismo, né? Numa tendência de radicalismo muito parecida com o que se posiciona o presidente Bolsonaro, em que os deputados, senadores, ninguém tem que ser ouvido, né? Em absolutamente nada nas indicações do cargo da SUFRAMA. Acho que não é bem assim que deveria ser, né? Sim. Porque, a rigor, né, nós deveríamos ter deputados, senadores, prefeito, governador, que estivessem em consonância, que estivessem realmente ligados ao interesse público. E a opinião deles, se tivessem em consonância realmente com o interesse público, o interesse da população, né, o interesse do Estado do Amazonas, precisa ser ouvida, né? Considerando que o que guiaria ele seria realmente o interesse público e não os interesses políticos, os interesses pessoais, né? O pragmatismo político. Sim. A outra coisa é sobre a indicação
técnica do Coronel Menezes, né? Ele não é alguém da área da tributação, ele não é ninguém especialista em Zona Franca de Manaus, né? Embora tenha apresentado aí alguns dados positivos e há dados negativos também a serem reparados nesse momento. Sim. Mas ele é uma indicação política e o próprio Paulo Guedes, né, quando esteve aqui na abertura da primeira reunião do CAS, falou isso, né? Ele disse, olha, eu não recebi indicação de ninguém do presidente Bolsonaro, mas ele me chamou e disse que tinha um nome para a SUFRAMA, né? E foi o único pedido que ele me fez. Então, ele revela claramente que é uma indicação política porque o presidente Bolsonaro é um político, né? Sim. E a partir do momento que ele também está afiliado a um partido, ele também está participando de articulações para as eleições, ele também está atuando politicamente. E a outra questão é que nessa indicação política, muitas vezes o Coronel Menezes fica um pouco numa algema, numa grade, para contrariar questões que não são positivas para a Zona Franca de Manaus, claramente postas pela equipe política, equipe econômica do presidente Bolsonaro, né? Bem lembrado, e aí, você lembra quando foi julgada a questão do IPI, dos créditos, enfim, lá no Supremo Tribunal Federal? Quem que estava presente no Supremo Tribunal Federal naquela ocasião, né? Pela SUFRAMA. Como é que ele ia encarar? Porque era a própria Receita Federal que agia contra os interesses da Zona Franca no Supremo, questionava. Sim, e o Coronel Menezes, naquela ocasião, estava abrigado num gabinete de um político, né? Do político do Amazonas, a bancada do Amazonas, criticada aí nesse momento, também foi importante naquela, né, em outras ocasiões. Então, sim, há muitos detalhes, né, muitos poréns em todas essas falas aí. Exatamente. A gente vai continuar aí falando ao longo de toda a nossa programação também sobre esse assunto. Rose, obrigado. Qualquer novidade, só acionar a nossa equipe. Bom dia. Bom dia. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Faz uma montanha. 2 dispositivos digitais. 8h49, 8h49 na capital amazonense, 11 minutinhos para as 9 horas da manhã. Muito bom dia para você que está acompanhando a Band News Difusora FM, o Band News Manaus, com muita informação para você. Os pedidos de refúgio caem no país. Fala Cindy Lopes. No Brasil, as solicitações de refúgios apresentam uma queda de 18,7%, segundo o relatório de conjuntura Tendências da Imigração e Refúgio no Brasil, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública neste mês. Entre os meses de janeiro e maio deste ano, o país registrou mais de 25.600 pedidos de refúgio, enquanto no mesmo período do ano passado foram registrados aproximadamente 31.400. E o governo federal estuda autorizar a exportação de madeira da Amazônia. As informações com Maurício Max. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirma que o governo federal estuda liberar a exportação de madeira nativa da Amazônia. Esse tipo de atividade hoje é ilegal. A autorização foi solicitada ao Ministério pelo setor madeireiro, que enxerga na mudança da legislação ambiental uma forma de incrementar as exportações. Ricardo Salles disse durante a audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília que a liberação pode ser uma alternativa viável para casos específicos. Ambientalistas criticaram a medida. Mulheres vítimas de vazamento de imagens podem recorrer na Lei Maria da Penha. Fala Alex Ferreira. As pessoas que são ameaçadas com vazamento de fotos íntimas, sejam homens ou mulheres, podem denunciar a polícia. As vítimas podem recorrer à Lei Maria da Penha. No caso das mulheres, o crime se enquadra como violência doméstica. Em alguns casos, é possível solicitar indenizações dos autores do compartilhamento das imagens. Os casos geralmente envolvem vingança ou revanche de ex-companheiros, e o vazamento dessas imagens de conteúdo íntimo e pornográfico é crime previsto em lei.
Vamos para Brasília, as informações com Ricardo Viula. A menos de um mês das férias oficiais, parlamentares querem terminar 2019 garantindo mais dinheiro no orçamento para as campanhas eleitorais. Já está aprovada pelo Congresso Nacional a volta da brecha para engordar o fundo eleitoral. O ponto mais polêmico da última mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em setembro havia sido vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Outros 6 vetos à mini-reforma foram derrubados. Uma das normas resgatadas pelos parlamentares facilita que uma sigla utilize recurso público para bancar passagem aérea a não filiados inscritos em eventos partidários, como reuniões e palestras. Band News. Tempo. O sol reina na capital amazonense. Clima quente, hein? Que tempo quente. 27 graus, temperatura de momento, sensação térmica de 30 graus e umidade relativa do ar em 84%. A Climatempo prevê para hoje em Manaus sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde em áreas isoladas e à noite o tempo fica aberto. 5 milímetros apenas é a previsão de chuva para hoje, onde a temperatura máxima deve alcançar a casa dos 34 graus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Atenção você motorista circulando pelas ruas e avenidas da cidade, começo destacando a Max Teixeira na saída da Avenida Francisco Queiroz. O trânsito é complicado no sentido Torquato Tapajós, na altura do Manoa, Colônia Santo Antônio, tem 2 quilômetros de retenção na Max Teixeira, e no sentido oposto, o trânsito começa a fluir, mas tem alguns pontos de retenção. Tem um supermercado ali, aquele ataque, naquele trecho o trânsito é complicado também, portanto, muita atenção você condutor. Torquato Tapajós tem trânsito bom, começa a fluir, tem problemas apenas ali na altura do Parque São Pedro, no sentido centro da cidade, em frente ali ao Hospital Delfina Aziz, no sentido centro, meio quilômetro de retenção. E tem acidente somente com danos materiais na Rua Francisco de Sá. A Rua Francisco de Sá fica atrás do Fórum Ministro Enoque Reis e também dá acesso a Cefaz. Exatamente naquela rua aconteceu esse acidente entre 2 veículos, apenas danos materiais, mas causa um prejuízo enorme à via. Causa um prejuízo na Francisco de Sá, ali na frente do Cajim, e na Humberto Calderaro. A retenção na Humberto Calderaro, aliás, começa lá no Boulevard. Duque de Caxias também prejudicada para subir o viaduto jornalista Josué Cláudio de Souza. Afeta também a Marciano Armon, antiga Belém, a saída da Cachoeirinha. Que coisa, hein, gente? Um simples acidente com danos materiais, os motoristas ficam lá empacados, ao invés de conversar, tirar foto e retirar os veículos, ficam lá ocupando 2 vias, a faixa da esquerda e a central, e só tem uma faixa para os condutores passarem, esse horário de rush, enquanto o agente de trânsito não chegar por lá e organizar, e aliás tem um agente no local em atendimento. Então a gente espera que a via já seja liberada. Atualizando aqui as informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, já tem informação que a via foi liberada. Então a gente aguarda aí que o trânsito possa melhorar a partir do Boulevard Duque de Caxias, a Humberto Calderaro, a Marciano Armon, até chegar na Rua Francisco de Sá, com acesso ali a Cefaz. A gente espera que essa situação se organize. 8h55. Ouvintes reclamam da demora para conseguir uma consulta no CISREG. A reportagem é de Guilherme Guedes. Ouvintes da Band News Difusora dizem que esperam há quase 1 ano e não recebem atendimento pelo sistema de consulta CISREG Manaus. O CISREG é um sistema online desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS para agendar consultas especializadas e exames pela rede pública de saúde. Com a demora, algumas pessoas recorrem à rede particular de saúde. É o caso do marceneiro Astrolábio Gomes, de 60 anos, que agendou uma consulta para fisioterapia. Em caráter de urgência, mas desde essa data eu ainda não obtive a resposta do sistema, do CISREG. Sempre que eu ligo ou eu entro em contato pessoalmente, eu estou na fila de espera. Então eu tive que recorrer a particular, né? Tive que fazer a fisioterapia particular. Aliás, o nosso custo foi dobrado, porque você paga as sessões. Neste caso, para a fisioterapia, o custo varia de R$ 130 a R$ 250 reais. Ele afirma estar preocupado, pois vai precisar do CISREG em caso de cirurgia e pode ser prejudicado.
A consulta seria com o ortopedista, né? Que eu tenho aqui o encaminhamento dele e antes dessa consulta eu terei que bater um novo raio-x, pra ele ver como é que está o andamento da cirurgia, né? A dona de casa, Cléo Costa, diz que há quase 1 ano espera por uma consulta. Ela conta que a filha também passa a mesma dificuldade. Eu marquei um cardiologista para mim, já está com quase 1 ano já, eu nunca recebi, nunca foi conseguido marcar essa consulta. Porque para minha filha com ortopedista, que ela nasceu com um pezinho meio tortinho, eu nunca consegui essa consulta. O Ministério Público do Amazonas recebeu de um promotor de justiça um inquérito civil para que o órgão investigue a demora e dificuldades enfrentada por um senhor idoso com hiperplasia da próstata e que aguarda a avaliação médica no sistema desde março de 2019. Mesmo com a demora, as consultas podem ser agendadas no endereço censa.manaus.am.gov.br e clicar no banner de consulta do CISREG sobre as medidas que serão tomadas em relação à demora para conseguir uma consulta através do sistema. A Secretaria de Estado de Saúde não respondeu até o fechamento desta reportagem. Como o pessoal sofre, né? Ainda sofrendo com essa fila virtual que não anda e também com a fila presencial. Muita gente ainda acorda de madrugada, vai para frente da unidade de saúde para ver se consegue uma consulta ou um exame. Não é fácil. Exatamente. E esse sistema foi justamente para acabar com isso, né? Esse CISREG, para as pessoas marcarem as suas consultas. Lembrando que tem toda uma situação para você marcar a consulta. Tem que colocar ali um código de solicitação. Eu acho que você pega ao fazer alguma consulta, mas se você justamente está buscando essa consulta, como é que vai colocar esse código? Enfim, é uma fila, tanto como você bem lembrou, Samara, de virtual e a presencial que mais temos visto nos últimos dias. Quem sai, por exemplo, na época que eu estava saindo de madrugada para vir para cá, vez ou outra ainda sai esse horário, Samara, eu consigo perceber em alguns postos essa grande quantidade de pessoas em frente a alguns hospitais. Ali na área da Compensa, ali na saída da Oscar Borel, tem um Caique ali. O que mais tem é pais, é mães, são idosos numa fila de madrugada esperando por uma consulta. E isso é tanto prefeitura quanto governo, gente. Exato. Tanto nas unidades municipais quanto estaduais, tem gente que não consegue falar com o médico na unidade básica e tem que madrugar. E mesmo madrugando, às vezes não consegue. É incrível isso. Não consegue porque às vezes não tem médico, não consegue porque o médico está de férias ou não consegue porque as fichas acabaram. Quem chegou mais cedo ou pernoitou realmente, dormiu na frente da unidade básica, quem sabe consiga. Gente, é um calvário para as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, Prefeitura e Governo do Estado. Ainda não conseguiram dar um fim nesta situação e a população pena com isso. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, qual a sua visão sobre o impacto do barateamento do crédito com a queda da taxa Selic e o crescimento das fintechs de crédito? Felipe Bueno, esse é um processo que tem acontecido mesmo. E eu digo o seguinte, o crédito barato entre aspas, né? Quer dizer, menos caro do que era, né? É uma notícia boa, mas ela também tem potencial de te causar empobrecimento. Peraí, amigo ouvinte, deixa eu repetir, isso aqui é importante para a tua prosperidade. O crédito barato pode ser uma notícia boa, mas ela também tem potencial de te causar empobrecimento. Porque você vai se iludir, você vai achar que o dinheiro está barato agora, que alugar dinheiro ficou barato. Não. Apesar da queda da taxa Selic, nós ainda continuamos ao nível global do mundo todo, no pódio, hoje como terceiro lugar, mas ainda no pódio dos juros reais mais elevados cobrados no planeta dos devedores, tá? Mesmo com essa queda no custo do crédito que nós tivemos. Ainda é muito caro alugar dinheiro no Brasil. Você paga juros elevados quando você está alugando dinheiro no Brasil. E juro é assim, pra você gastar dinheiro com o celular, tô entendendo, o celular tá na sua vida, tá agregando alguma coisa. Você foi no restaurante, gastou dinheiro com o restaurante, agregou alguma coisa pra sua qualidade de vida. E ainda mais se você fez uma boa escolha. Mas e o que você pagou em juro? Isso não agrega nada, cara. O que você pagou em juro agregou para a vida do banqueiro, enriqueceu a vida do banqueiro e empobreceu a sua vida.
Então, assim, pense no crédito, estritamente no crédito qualificado. Você pensa depende de um crédito consignado, de custo mais baixo, num crédito cooperativo, que tem um custo muito mais baixo e que você vai usar para um fim produtivo, você vai usar para resolver um pepino efetivo na sua vida, ou para fazer um upgrade importante na sua vida, trocar a geladeira, uma geladeira nova, boa, fazer uma reforma em casa, uma coisa assim e tal. Muito cuidado com essa fartura de oferta de crédito barato, porque barato não é. Ele é menos caro do que ele estava, tá? E a melhor forma de comprar as coisas na sua vida é com dinheiro seu, dinheiro próprio. Nada de recorrer a dinheiro alugado dos outros, nada de pagar juro. Juro foi feito, sabe, Felipe Bueno? E o banqueiro sabe muito bem disso. Juro foi feito pra gente ganhar, não pra gente pagar. Pelo menos você que quer prosperidade radical na sua vida financeira, cuja forma você sabe que nós temos aqui, é por isso que você nos acompanha. Fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração, vamos dar a virada na sua vida financeira e vamos prosperar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. 9h02 na capital amazonense. A gente segue atualizando as informações do noticiário. O julgamento do delegado Gustavo Sotero no Tribunal do Júri deve durar até amanhã, dia 29. O delegado é julgado pelo homicídio triplamente qualificado do advogado Wilson Justo na boate Porão do Alemão em novembro de 2017. O advogado de defesa Cláudio Daledoni disse que a defesa fez a parte dela e aguarda o fechamento do caso. O dever foi cumprido por parte da defesa e ansiosos para que chegue o dia dos debates. Se aguarda aí com bastante expectativa, é o verdadeiro duelo dos peritos, né? De um lado, Ricardo Molina, de outro, Jussara Joéquio, e irão pontuar e definir muitas coisas. A defesa também está muito satisfeita porque colocou quadro a quadro, frame a frame, e ali desnudou grandes revelações. Bolsonaro afirma que algumas políticas ambientalistas prejudicaram o crescimento do país. Fala a Cassandra Castro. No evento, o presidente voltou a falar sobre a exploração de riquezas naturais pelos povos indígenas e do cultivo de cana-de-açúcar no Amazonas. Ele afirmou que algumas políticas ambientalistas prejudicaram o crescimento do país. Jair Bolsonaro também destacou a importância estratégica da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento da região e preservação da floresta. O preço da gasolina acumula um aumento de 28% desde o início do ano no Brasil. Ontem, influenciado pela alta do dólar, o combustível sofreu um novo reajuste de 4%. Nas refinarias, o litro passou de R$ 1,50 para R$ 1,92. Nas bombas do Rio de Janeiro, que tem a gasolina mais cara do Brasil, o preço médio é de R$ 4,83. O diesel, por sua vez, foi reajustado em 19% desde o começo de 2019. Vale lembrar que os postos de combustíveis ainda não repassaram o aumento da semana passada e já teve mais um aumento esta semana. Aguarde o começo do mês de dezembro. Esse aumento com certeza vem de alguma forma. Hoje o preço médio da gasolina na capital amazonense está a R$ 4,35, R$ 37, R$ 38, variando aí. Mas deve subir até o começo do mês que vem. De Brasília, temos informação agora de João Pedro Melo. 5 ministros do Supremo Tribunal Federal ainda precisam analisar se é constitucional ou não o uso de dados fiscais e bancários sigilosos em investigações criminais. O julgamento será retomado às 2h da tarde dessa quinta-feira, com o voto da ministra Carmen Lúcia.
No voto que deu, o ministro Edson Fachin considerou constitucional o compartilhamento das informações, acompanhando a divergência levantada pelo ministro Alexandre de Moraes. A situação foi compartilhada pela ministra Rosa Weber, que, ao votar, criticou a extensão da discussão ao antigo COAF, no caso de repercussão geral. Constitucional o compartilhamento integral com os órgãos de persecução penal de dados recebidos dos setores obrigados por unidade de inteligência financeira e daqueles produzidos pela Receita Federal, observada sempre a forma prevista em lei. Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. Hoje no Pensa Manaus Economia, a gente conversa com o Marcos Evangelista sobre aumento, não é da carne, não é da gasolina, talvez do dólar a gente comente aqui. Mais um aumento. Mais um aumento, desta vez do aluguel. Bom dia, Marcos, salva a gente, por favor. Esse é mais um tema polêmico aí, o aluguel. Bom dia a todos. Hoje a gente pensa duas vezes aí, poxa, o aluguel está sendo um bom negócio, o que fazer, né? Vou continuar no aluguel, vou financiar minha casa, é um tema muito interessante. E só para a gente ter uma ideia, o índice que corrige o aluguel sobe 0,30% em novembro e acumula alta de 5,11% no ano. O índice geral de preços, mercado, né, o IGPM, acumula alta de 3,97% nos últimos 12 meses, acima da inflação oficial, é o que aponta a Fundação Getúlio Vargas. De imediato, as pessoas já podem sentir aí esse aumento no aluguel? Veja bem, o aluguel ele é corrigido ano a ano, né? Essa correção geralmente é feita pelo IGPM, e você, no momento que você vai renovar o seu contrato, é aí que você vai saber o impacto do que aconteceu durante o ano. Né? Uma vez, se você está dentro da vigência do seu contrato, esse aluguel você não vai sentir impacto, porque ele não vai poder ser majorado. Por exemplo, você paga R$500, você durante um ano todo, você vai continuar pagando R$500. No final desse contrato, o locador ele vai ver o índice de correção, no caso foi 3,97 e vai jogar em cima desses 500, que vai ser o novo valor por mais um ano. Então aí, mas no caso, hoje eu morando alugado, pago R$1.000 num apartamento. Eu acho que o aumento foi de 0,30%. Ao mês. Isso, no mês de novembro. Só que a correção é feita no aumento acumulado que é de 5,11% ao ano. Isso, exatamente. No caso do exemplo dele, esse 5,95%. 5,11. 5,11 vai em cima dos R$1.000. Então, na nova renovação do seu contrato, vai passar R$5.050 e poucos. Vai ser o teu novo valor de aluguel por mais um ano. E aí fica a questão, né? Será se eu vou para um aluguel ou vou financiar meu apartamento ou minha casa, Samara? Isso, é essa pergunta que eu já ia te falar. Qual é a vantagem aí? Alugar ou financiar um imóvel? Veja, para responder isso, Arthur, nós temos que deixar a emoção de lado, né? Principalmente as mulheres, elas têm uma emoção de querer morar ali e tal. Vamos lá, primeiro ponto. No momento que você financia uma casa ou um apartamento, esse bem não é seu, tá? Ilusão, pague o seu apartamento, deixe pagar aluguel, pague a sua casa própria. Isso é ilusão. Ela só vai ser própria, só vai ser sua quando você terminar de pagar esse financiamento imobiliário, que geralmente é de 20 a 30 anos. E aí começa a atenção, Arthur. Durante 20, 30 anos, você comprou um imóvel hoje, daqui 20 a 30 anos, será que esse imóvel valorizou ou desvalorizou? Infelizmente, a nossa cidade tem um crescimento desordenado e a tendência maior é ele desvalorizar. Então você tem que ficar atento a isso. Mas você defende então o aluguel? Não é questão disso. Nós estamos apenas falando do lado financeiro. Qual é a vantagem do aluguel? Primeiro, você vai estar sempre pegando um imóvel novo. Você alugou um imóvel num bairro X, você não gostou, você tem a opção de no próximo ano procurar um outro bairro, né? Coisa diferente do que você financiando, porque aquele bem vai ser a garantia do financiamento
e você vai ficar com ele até o final ou vendê-lo, ou seja, vai perder dinheiro novamente. Então, qual que é a vantagem do aluguel? Vamos imaginar, como pegando o exemplo do Arthur, ele falou num aluguel de R$1.000. Se ele tem dinheiro para pagar um aluguel de R$1.000, logicamente, se ele conseguir um imóvel alugado de 700 ou 600, vai estar sobrando 400 ou 300 reais por mês nesse exemplo que nós estamos dando. Sim. Então, o que acontece? Você levando isso para o mercado financeiro, essa diferença de 300 a 400 reais, em 15 anos, você consegue comprar o seu imóvel à vista, né? Diferente de que você pagar aí 20, 30 anos. Então, colocando na ponta do lápis, lógico, firmando novamente, deixando a emoção de lado, o aluguel sempre é um excelente negócio. Logicamente, desde que você tenha a prudência a cultura de poupar, né? Você pode passar 10 anos alugado, dependendo aí do seu apetite de poupança, em 10 anos, de repente, você consegue comprar o mesmo apartamento novo e sem ficar com a dívida durante 20 a 30 anos. E com dinheiro na mão sai até com desconto, né? Exatamente. Agora a gente observa que é um mercado que está começando a aquecer novamente, que é o mercado do aluguel. A gente observou aí, pelo menos eu observo, em alguns condomínios, muitos apartamentos para alugar. E muitas das vezes o dono do apartamento nem repassa esse valor para continuar com o seu inquilino, né? Melhor 1.000 na mão do que 1.200 voando, vamos dizer assim. Isso Exatamente. tudo vai depender de uma negociação, né? Lógico, hoje a negociação, um contrato nada mais é do que um acordo entre as partes. Você ali naquele contrato, você vai colocar o tempo, né? E a maneira que vai ser reajustado esse aluguel, né? E as condições, né? Você vai pagar o aluguel mais um condomínio, você vai pagar o aluguel mais a água, mais o consumo de energia. Ou seja, depende de cada tipo de imóvel, depende do tipo da negociação. A grande vantagem, eu acho, que é justamente você poder ter essa flexibilidade, né, de opções de você trocar o imóvel quando você enjoar. Tá? Tem gente que pensa diferente. Eu estou jogando dinheiro no lixo, né, pagando aluguel. O que eu vou ganhar pagando esse aluguel? E aí eu te pergunto, o que você vai ganhar pagando um financiamento? Sabendo que se você atrasar aquele financiamento, o banco vai lá e simplesmente te toma o imóvel de volta, né? Então a gente tem que pensar muito nessa questão. Por isso que eu digo que é um tema polêmico, que às vezes uma pessoa no meu site eu tenho esse assunto, e de vez em quando chegam uns comentários contrários ao meu pensamento, né? E muita gente pensa que estando com um apartamento, eu tenho dinheiro na mão porque eu posso revendê-lo. Mas se você tiver em dívida, você pode sair perdendo. Exatamente, vai sair perdendo. Isso sem falar, no momento que você estiver terminando o apartamento dos teus sonhos, será se ele ainda continua dos teus sonhos? Né? Será se nesses 20, 30 anos você não teve um vazamento, você não teve um vizinho que te perturba todo fim de semana, com um som alto, que você não pode se mudar porque você está pagando aquele financiamento? Ou seja, são vários pontos que você realmente tem que analisar. Né? Por isso que a gente diz, não, olha o lado financeiro. Olhando o lado financeiro, sem dúvida nenhuma, você pode botar na ponta do lápis, você pode entrar na internet, tem vários simuladores. Você vai perceber que o que o Marcos está falando aqui tem sentido. Você vai perceber que você colocando, fazendo a simulação, você alugando e guardando, vai ser muito mais negócio, isso a nível de finanças. Marcos, tem pergunta aqui de um ouvinte que não quis se identificar, diz o seguinte: tem um apartamento em uma região privilegiada e tenho proposta para alugá-lo para um estrangeiro. Gostaria de saber se posso fazer um contrato com o valor da locação fixado em salários mínimos ou com reajustes trimestrais. Pode, né? Agora, se a outra parte vai aceitar, aí é uma outra questão, né? Ficou de olho grande porque é um estrangeiro. Eu acho que aí a questão estrangeiro ou brasileiro não tem muito a ver. O que talvez ele está se referindo é que talvez o estrangeiro ganhe em dólar ou em euro e possa ser um bom inquilino, né? Hoje, realmente, você que tem um bom inquilino, você tem que valorizar isso. Como a Samara falou, às vezes você que tem um imóvel, você nem aluga, você nem aumenta o preço para não perder aquele inquilino que paga pontualmente, né, todo mês. Então, assim, a vantagem aí é que essa negociação de trimestral ou baseado no salário mínimo vai ser negociado. Uma vez acertado, coloca tudo isso no papel, lógico, as duas partes assinam e reconhecem em cartório. Né? Uma vez
feito o contrato, ele fica aí valendo como lei, né? Uma vez que não seja cumprido por uma das partes, isso aí pode ser cobrado judicialmente. E a gente ainda tem que rezar para pegar um inquilino bom, né? Porque não é fácil. Eu tenho um pouquinho de experiência nisso. Você veja, Marcos. Você deu uma risada aqui, eu acho que a experiência não foi boa, não. Porque não é fácil. Tem algumas histórias aí para contar sobre esse quesito. Tem que ter bastante cuidado, escolher bastante. Na hora que se você que está nos ouvindo tem um imóvel para alugar, procura saber qual é a fonte de renda da pessoa que vai te alugar. Né? Porque não adianta você colocar hoje, receber o primeiro mês e a partir do segundo mês ter uma série de problemas. O ideal é, se você estiver alugando para uma pessoa casada, você checar a renda do casal. Né? Por que isso? Porque quanto mais segurança, no início, antes de você colocar a pessoa dentro do teu imóvel, é melhor para você não ter problema futuro, entendeu, Arthur? Uma vez dentro do imóvel, aí a coisa complica, porque você vai ter que gastar para receber esse imóvel de volta com justiça, isso fora a dor de cabeça, né, o estresse. Então, assim, tenha muito cuidado no momento que você estiver colocando o seu imóvel em aluguel. E, do outro lado da moeda, você que vai em busca do imóvel, também dá sempre uma olhada na questão das condições físicas do imóvel que você está alugando. Dá uma olhada sempre na vizinhança, que hoje o quesito segurança, eu acredito que tem que vir em primeiro lugar. Né? Não adianta você ter um aluguel barato dentro de uma área que não traga um mínimo de segurança para você e sua família. Então pensa tudo isso antes de você assinar o contrato de locação. Marcos, como é que as pessoas podem avaliar o preço do aluguel? Bom, tem um apartamento, comprei, financiei, de repente ainda estou pagando em determinada área da cidade. Tem segurança, tem isso, tem aquilo. Como eu posso taxar um preço para alugar aquele apartamento? Como é que é feito isso? No mercado, geralmente, boa pergunta, Arthur, geralmente é considerado 0,5% do valor do imóvel, geralmente é o valor da locação. Tá? Então, por exemplo, um imóvel de 300 mil dá em torno de 2.500 o aluguel, eu acho que é mais ou menos isso. Então você tem que fazer essa conta para ver se realmente o aluguel que você está pagando está dentro do mercado. E o mais importante, né, hoje, né, vale muito a pesquisa de preço. Né? O aluguel é como qualquer outro produto. Né? De repente você tem sites aí de busca, onde você pode fazer um comparativo de preço. Né? De repente você tem um apartamento similar num outro bairro com preço bem menor. Né? E não esquecer também, Arthur, de levar em consideração os custos acessórios. Quais são os custos acessórios? Por exemplo, condomínio, né? Alguma taxa extra, ou seja, tudo isso você tem que considerar sabendo que aquilo ali tudo vai ser obrigação de quem está alugando. Lógico, não, eu vou pagar só aluguel e o dono do imóvel vai pagar o condomínio. Isso aí tudo é negociação e toda negociação para a segurança de ambos os lados tem que estar dentro do contrato. 0,5? É isso? É a média do mercado do valor do valor do imóvel. Por isso que a gente diz, faz sempre uma conta de lápis para ver se você está pagando o preço bom ou se realmente é interessante ou não você financiar o imóvel. Agora, Marcos, mudando de assunto, vamos falar do valor do dólar. O valor do dólar deu uma disparada, teve intervenção do Banco Central, mas parece que não adiantou muito e está aí em alta, perturbando a vida de muita gente. Ontem, para minha surpresa e para a surpresa dos jornalistas que estavam num canal de televisão fechado acompanhando essa situação, foi perguntado a um economista dizendo, não, mas calma, isso é só um momento, vai melhorar. Aí ficou todo mundo, mas eu ia dizer égua, mas é isso mesmo? Quer dizer que o dólar teve esse aumento, mas vai melhorar? A gente não entendeu muito bem essa situação. Veja bem, o que acontece? O dólar ele é muito volátil. Né? Hoje ele está 4,27, né? Um tempo desse, semana retrasada, estava 4,12, ou seja, muda muito esse preço. Isso trazendo para na nossa região, Polo Industrial de Manaus, isso é muito ruim. Por quê? Porque os produtos utilizam insumos importados. Né? Então, os produtos passam a ser mais caros e, com isso, a gente perde competitividade. Para nós, humanos simples, que usam, por exemplo, a gasolina, nós tivemos uma matéria agora há pouco, né? O dólar também acaba impactando. Por quê? Porque um produto com cotação internacional
é um commodity e ele acaba oscilando de acordo com a cotação do dólar. Então nós tivemos um aumento semana passada, tivemos um outro, e como você bem falou, isso uma hora vai estourar na bomba e você vai perceber que todo esse aumento acumulado acaba tirando o teu poder de compra, né? Uma vez que hoje quem anda de carro não tem como andar sem abastecer, né? Se você está pagando a mais para abastecer, vai faltar dinheiro para alguma coisa. Então realmente você tem que fazer essa ginástica financeira em função dessa questão do dólar. Para quem vai viajar, isso é péssimo, né? Porque um aumento do dólar, traduzindo, o real passa a ter cada vez menos valor. Então você vai precisar de mais reais para fazer aquela viagem, por exemplo, né? Essa época do ano tem muita gente que se programou para ir para Disney, né? Para Orlando e tal. Então tudo vai ficar mais caro, o hotel... E quem está pagando dívida em dólar também influencia, né? Nossa, contrato balizado em dólar, aí realmente tem gente que perde o sono. Por quê? Porque você fica aí à mercê dessa flutuação do dólar. Então, para isso, existe uma operação chamada hedge, que você congela aí a operação dentro daquele valor fixo do dólar. Mas assim, em termos gerais, o que o colega falou é que realmente há uma oscilação, a tendência, né, com o aquecimento da economia, o dólar realmente voltar ao patamar, não de que nós vimos há muitos anos atrás, de paralelo dólar e real. Eu acho que isso aí nunca mais vai voltar, tá, Samara? $1 igual R$1, isso aí eu acho que a gente pode esquecer. Mas eu acredito que ele vai voltar ainda para casa dos 3,80, 4,10, que é a média que tem ocorrido nos últimos meses, né? Você está acompanhando isso, você vê que fica dentro desse patamar. Isso aí é uma oscilação, sempre tem uma explicação por trás, né? Mas é uma tendência igual muito bolsa de valores, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Isso aí tem tudo a ver também, infelizmente, com a política. No momento que há alguma coisa na política, na verdade, sim, Arthur, dá uma disparada ou dá uma despencada. O nosso ministro falou que não estava preocupado com a alta do dólar, mas isso acaba impactando a população. Então tem que se preocupar sim. Marcos Evangelista nas mídias sociais, como encontramos? Estamos lá no nosso site, www.marcosevangelista.com. Até quinta-feira, Marcos. Até a quinta, não deixe de visitar a FESPIM que está ocorrendo ali no Estúdio 5. Grande amanhã, abraço. Né? Até amanhã. Um grande abraço, até a próxima quinta. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo, penúltimo dia dessa temporada de perguntas e respostas do Sua Viagem. Estou aqui respondendo a dúvida que você enviou para suaviagem@bandnewsfm.com.br. Hoje eu vou viajar na viagem da Lilian, que quer tirar férias em abril do ano que vem e gostaria de ir para um resort no Nordeste com o excelentíssimo o Eduardo. Eles já estiveram no Nanai, em Porto de Galinhas, no Vila Galé de Cabo de Santo Agostinho, no La Torre, em Porto Seguro, no Costa Brasilis, em Santo André da Bahia, no Ocean Palace, em Natal, e no Canabrava, em Ilhéus. Olha, Lilian, o mês de abril no Nordeste acende o sinal amarelo na questão clima. Lá em cima, por exemplo, o Ceará já vai estar no meio da quadra chuvosa, os 4 meses do ano em que pode chover. Daí, na costa leste do Nordeste, o tempo vai depender da sua sorte. E se você der azar, a chuva pode sim estragar o seu passeio. Então, em abril, eu escolheria o sul da Bahia, que não tem nenhuma estação especialmente chuvosa. Por ali na região de Ilhéus, tem o excelente Transamérica, que de uns anos para cá vem trabalhando com o sistema All Inclusive. Um pouco mais para o sul, em Santo André da Bahia, aquele Costa Brasilis foi comprado pelo mesmo grupo que administra o resort de luxo Campo Bahia, e agora se chama Vila Angatu. Eu visitei o hotel agora há pouco e já dá para perceber um certo upgrade. Em Porto Seguro, você já ficou no La Torre. Se vocês curtiram, vale a pena considerar um retorno. Já o vilarejo vizinho de Arraial da Ajuda tem um dos resorts mais charmosos do Brasil, o Arraial da Ajuda Eco Resort. Um dos aspectos mais interessantes é que você pode usar a meia pensão da sua diária no almoço. Daí, à noite, você pode ir curtir o centrinho do Arraial da Ajuda, que é bem legal. E também ali pertinho tem o Clube Médio Trancoso,
que fica no alto de uma falésia e tem um estilo divertido que é próprio dos Club Meds. Outra boa aposta para o início de abril é Santa Catarina, que no outono costuma ter tempo mais firme do que no verão. Se você tem curiosidade de se hospedar no resort Costão do Santinho, em Florianópolis, abril é uma ótima época. Vai por mim, viagem, viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme, no cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. 9h26 na capital amazonense. Vamos atualizando as informações do seu noticiário em mais um bloco do Band News Manaus. Os veículos de transporte por aplicativo da capital amazonense receberão um adesivo para facilitar a identificação e as abordagens policiais. A medida foi definida ontem durante reunião na Delegacia Geral da Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste, entre representantes dos motoristas e dirigentes do governo do estado. A medida é parte de uma série de ações em curso para aumentar a segurança no serviço, além de estabelecer metas para abordagens de motoristas dessa modalidade. O secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Mar Bonates, vai ao Ministério Público do Estado para cobrar metas claras das empresas para aumentar a segurança dos usuários. Participaram também da reunião os representantes da Sejusc, Polícia Civil, Polícia Militar e Casa Civil do Governo. Igreja Católica anuncia mudanças no Amazonas. Ao vivo, fala Guilherme Guedes. Na manhã de hoje, o atual arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, apresenta o sucessor dele, Dom Leonardo Steiner, nomeado pelo Papa Francisco. Dom Leonardo Steiner é bispo auxiliar de Brasília e será empossado no dia 31 de janeiro. Durante a coletiva de imprensa, Dom Leonardo afirmou que deseja realizar visitas em todas as comunidades de Manaus. A Polícia Federal deflagra hoje uma operação para combater o tráfico internacional de drogas. A Operação Rota 364 cumpre mandados em Rondônia, Mato Grosso e Distrito Federal. Ao todo, são 21 mandados judiciais, sendo 2 de prisão preventiva, 4 de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha movimentou R$1 milhão através de tráfico de drogas nos últimos meses. Sobe para 76,3 anos em 2018 a expectativa de vida ao nascer no Brasil. A pesquisa da Tábua de Mortalidade 2018 é divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2017, a expectativa de vida era de 76 anos, ou seja, aproximadamente 3 meses a menos do que em 2018. Nove horas e 28 na capital amazonense. As regiões prioritárias do Sistema Único de Saúde em Manaus receberão mais de 90 novos médicos. Fala Tawane Costa. A atenção básica à saúde no município de Manaus é reforçada com a chegada de 95 novos médicos. Com isso, o programa Mais Saúde Manaus passa a contar com 215 profissionais distribuídos nas zonas norte e leste da cidade, onde há maior presença de populações vulneráveis. As zonas sul e oeste, além da rural, também serão contempladas. Para o prefeito Arthur Neto, a medida deve auxiliar no atendimento à população. São 3 partes, povo, prefeitura e médicos. Os 3 ganham. Fica bem justo e fica muito estimulante para nós nos lançarmos à luta com força para aumentar muito mais o percentual de assistência básica de saúde pública na nossa cidade. Atualmente, o programa atende 14% da cobertura de saúde no município, mas usuários ainda enfrentam dificuldades para marcar uma consulta médica nas unidades básicas de saúde. O drama é relatado por uma moradora que prefere não ser identificada. Tem uma barreira. Como é horário estendido, você chega às 5 horas da tarde ou 6 para consulta
consulta pro médico da noite, as fichas já encerraram, fora o atendimento que é precário das funcionárias. O projeto desenvolvido terá duração de 24 meses. Cada profissional receberá bolsa no valor de R$11 mil. 9h30, 9h30 na capital amazonense. Recebo aqui informação do nosso ouvinte final de telefone, 6441. Ele é motorista de aplicativo, é o Raimundo. Olá, Raimundo, bom dia. Ele está dizendo que na Estrada do Turismo tem posto de gasolina vendendo a gasolina a R$ 3,99. R$ 3,99. Gente, é aproveitar. Porque tá muito bom. Ainda não tinha visto esse valor, não. Raimundo, obrigada pela informação. Quem estiver na Zona Oeste de Manaus, tiver uma gasolina a mais para ir até esse posto, ele não citou aqui qual é a bandeira do posto, mas ele disse que é na Estrada do Turismo. Tem um posto de combustível vendendo a gasolina a R$ 3,90. É aproveitar, gente. São 2 aumentos consecutivos, um na semana passada e outro ontem, anunciados pela Petrobras, e os postos ainda não repassaram esse aumento ao consumidor final. Então, a qualquer momento isso pode acontecer. Quem tiver um dinheirinho a mais, que abasteça o seu veículo, evitando assim os transtornos e as surpresas da noite para o dia. Esse valor pode aumentar, não tem jeito. Repete para mim o endereço, Samara, só para anotar Estrada aqui. do Turismo. Ele não falou outro. Ele não falou a bandeira aqui, o Raimundo. Se puder passar a bandeira desse posto, Raimundo, a gente agradece. R$ 3,99 é o mais em conta que eu já vi. Que eu também vi nos últimos dias. Porque os demais lá perto de casa, o menor valor tá R$ 4,53. 53? É. Porque os demais tá tudo mais alto. Aproveitar. Partiu Estrada do Turismo. 9h32. Só lembrando você que pode participar, interagir conosco também. Como é que tá o trânsito por aí? Tem trânsito complicado? Tem trânsito bom? Tem alguma alternativa para os nossos ouvintes? Envie sua mensagem no 993519370. Nosso outro ouvinte, final de telefone 2770, mandou uma foto com uma situação. Lembro aqui da Conceição Valuar. Ontem ela falou sobre isso. Não são só os ambulantes que tomam conta das calçadas, mas os lojistas insistem em colocar os seus equipamentos, a sua mobília, manequim, roupa, tudo na calçada também. O nosso ouvinte vem trazendo uma foto lá no Manoa, dizendo, olha o que absurdo isso, é comum todos fazerem a mesma coisa. Essa loja de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, construiu uma parede de freezers empurrando o pedestre para a via. Ele colocou no meio da calçada, realmente, uma parede de freezer, congelador, fez uma parede ali de eletrodoméstico, evitando que o pedestre passe. O pedestre só tem a rua para passar. O pedestre vai para o asfalto. É o que diz aqui. Obrigada, nossa ouvinte, final de telefone 2770. Falta de fiscalização, né? Falta de fiscalização e de bom senso, né? E a gente, é nessas horas que a gente lembra do... Eu não compraria nessa loja. Do dever e dos direitos, né? Para você até criticar, para você reclamar e dizer, os ambulantes estão tomando conta das calçadas. Você, como empresário que tem um empreendimento dessa magnitude, de vender eletroeletrônico, de vender roupa, ou você obstrui também a calçada, você também não tem nenhum direito de reclamar que os ambulantes estão tomando conta das calçadas. Como ontem estavam reclamando em matéria feita pela Band News. É complicado isso. Então, respeito é bom e todo mundo gosta e todos têm o direito de respeitar a calçada que é do pedestre. 9h34, o governo federal estuda autorizar a exportação de madeira nativa da Amazônia e setor ambiental reage. A exportação de madeira nativa da Amazônia pode representar a perda de matéria-prima na região, segundo o ambientalista Carlos Durigan. O assunto é estudado pelo governo federal a pedido do setor madeireiro para autorizar a atividade. Segundo o ambientalista Carlos Durigan, a alternativa deve prejudicar ainda mais o controle de fiscalização. Diante de um cenário em que há uma fragilidade no controle e fiscalização da produção madeireira na região, a exploração e comércio de toras, ele acaba gerando uma dificuldade maior no controle e no caminho, né, que a madeira acaba fazendo, né, das áreas de exploração até o mercado.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que eventualmente a ideia pode estimular o desmatamento, mas citou como exemplo a construção da usina hidrelétrica em Belo Monte, no Pará, onde cerca de 500 hectares foram suprimidos sem nenhum aproveitamento da madeira. No entanto, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelam que quase 10 mil quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia somente entre agosto de 2018 e julho deste ano. O número é 30% maior que o mesmo período anterior. O ambientalista Carlos Durigan também afirma que a madeira pode ser aproveitada com benefícios aos moradores da Amazônia. E, ao mesmo tempo, abre um precedente de estarmos perdendo uma matéria-prima importante que poderia estar sendo beneficiada e gerando renda para as famílias que vivem na região. O presidente Jair Bolsonaro também expressou que pretende liberar a atividade após aval de Ricardo Salles. É melhor você exportar de forma legalizada do que de forma clandestina continuar saindo do Brasil. Talvez dependa do parlamento uma medida como essa. O Ricardo Salles vai me dar a palavra final a semana que vem. Atualmente a exportação é ilegal. O assunto está sendo analisado tecnicamente pelo Ministério do Meio Ambiente. No pedido à pasta, o setor madeireiro afirma que enxerga na mudança da legislação ambiental uma forma de incrementar as exportações. É um assunto também muito delicado. Nosso ouvinte aqui, final de telefone 1334, se manifestando a respeito. O contrabando é tremendo. A madeira sai da mesma forma como a matéria do Maurício Max apresentou aqui pra gente. Só que o valor é bem menor. Sou a favor de rever essa situação. Tem que passar por uma série de situações, porque a fiscalização tem que aumentar na região amazônica para que essa madeira, se sair de uma forma legal, seja feita toda uma fiscalização, ver o que pode ficar aqui. Gostei do Carlos Durigan falando que muita madeira poderia ser aproveitada pelo próprio ribeirinho. A gente não tem uma cidade flutuante que realmente funcione aqui no nosso Amazonas. E isso tem em outros países. Aqui a gente não vê e a gente tem o rio a nosso favor. Então essa madeira poderia também ser aproveitada para o nosso ribeirinho. Enfim, é um assunto delicado que merece debate e merece atenção também do nosso Congresso Nacional. 9h37. A população tem enviado diversas mensagens aqui à nossa programação sobre a questão e informações em relação ao câncer de pele. E aqui a gente tem uma incidência muito grande ao câncer de pele devido ao sol da região. A gente tem uma reportagem com a Gabriele Moura. A população do Amazonas pode adquirir mais rápido câncer de pele. Segundo a médica da Fundação Alfredo da Mata, Lucilene Salles, o estado tem grande incidência de radiação solar, o que colabora para o aparecimento de casos. Sim, o sol é o fator principal para o câncer de pele. Assim como os outros cânceres, o câncer de pele também tem fatores genéticos, fatores ambientais. Os genéticos estão ligados a fatores familiares, né? São em relação à hereditariedade, fatores imunológicos e fatores ambientais. Por que o sol faz câncer? Porque ele altera o DNA. As células da pele. O câncer de pele se caracteriza pelo crescimento anormal das células e, dependendo da camada afetada, o paciente pode apresentar diferentes tipos da doença. Até julho deste ano, já foram registrados mais de 500 diagnósticos de câncer na Fundação Alfredo da Mata. A presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Amazonas, Mônica Santos, explica as formas do surgimento da doença na pele. E existem alguns tipos de câncer, principalmente o melanoma, que surgem a partir de sinais que existam no corpo e que se modificaram. Então é essa conduta, uma pinta escura que mudou de tamanho, que mudou de cor, começou a coçar excessivamente, que feriu, que sangrou, merece atenção. São recomendados o uso de roupas que protejam a pele e chapéus com abas largas, além de óculos, guarda-sol e protetor solar. Quanto mais cedo for detectado, maior a chance de cura. E os pedidos de refúgio caem em mais de 18% no Brasil. A reportagem é de Cindy Lopes. As solicitações de refúgio no país apresentam uma queda de 18,7%, segundo o relatório de conjuntura Tendências da Imigração e Refúgio no Brasil, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública neste mês. Entre os meses de janeiro e maio deste ano, o país registrou mais de 25.600 pedidos de refúgio, enquanto no mesmo período do ano passado foram registrados aproximadamente 31.400. O relatório aponta que essa queda acontece após a redução no número de pedidos de venezuelanos que
agora fazem solicitações de residência. O professor Sidney Silva, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas, acredita que o fluxo migratório deve continuar crescendo. Considerando que a situação socioeconômica e política da Venezuela parece que está longe de uma solução. E então depende de vários fatores, né? Fatores internos e externos, né? Há vários interesses envolvidos nessa questão, sobretudo sobre as reservas de petróleo, né, da Venezuela, né? E toda a produção de minérios desse país. O município de Pacaraima, em Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, é uma das cidades que mais sofrem com os impactos causados pelo fluxo migratório, como conta o prefeito do município, Juliano Torquato. Todos os âmbitos, saúde, educação, social, principalmente infraestrutura e segurança, que é o maior problema hoje. A nossa estrutura é para uma cidade de 12 mil, 13 mil habitantes, que era a nossa média, e hoje a gente tem um fluxo para uma cidade de praticamente 50 mil habitantes. Ele fala do aumento significativo no número de venezuelanos na rede municipal de ensino. Em 2018 eu tinha 2.080 alunos, 2.084, com em torno de 450 a 500 venezuelanos. Em 2019 eu saltei de 2.080 para 3.700 alunos, sendo que desses 3.700, 1.400 a 1.500 são venezuelanos. Então eu tive um aumento aí praticamente de 80% na rede de ensino. Na contramão dos venezuelanos, os pedidos de refúgio dos haitianos aumentaram no segundo quadrimestre em comparação ao primeiro. Foram mais de 2.200 nos primeiros 4 meses do ano contra 5.700 no segundo quadrimestre. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nove horas e 42 minutos, manhã de 28 graus na capital amazonense. A sensação térmica também é de 32 ali nas proximidades do aeroporto de Ponta Pelada. A temperatura permanece em 28, assim como no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A gente atualiza o seu noticiário. Manaus deve receber 4 navios de cruzeiro no mês de dezembro. Com você, Gabriele Moura. O desembarque de 5.642 turistas entre tripulantes e passageiros em Manaus vai injetar na economia amazonense quase R$843 mil. O primeiro navio a atracar no porto de Manaus é o Volendam, com 2.020 visitantes às 10 horas da manhã deste domingo. O navio da bandeira holandesa saiu da Flórida, nos Estados Unidos, com turistas norte-americanos e passará, além de Manaus, pela Serra de Parintins, conhecida como Boca da Valéria, no sábado, dia 30 de novembro. 128 quilos de produtos em condições irregulares são apreendidos em um supermercado no Plaza Shopping, localizado na zona centro-sul de Manaus. A apreensão foi realizada durante a fiscalização que antecede a Black Friday, festa do comércio com grande número de descontos e que neste ano será nesta sexta-feira, dia 29. Foram recolhidos por fiscais do Procon Amazonas carnes bovina e suína, frango, iogurte, requeijão e detergente. As equipes de fiscalização verificaram irregularidades como falta de identificação ou indicação de data de validade. Já pensou esses itens que a gente consome, carne, frango e iogurte, sem data de validade é para acabar. Itens vencidos, embalagens violadas, latas amassadas e produtos com condicionamento irregular. Após a alta do dólar, que chegou a R$ 4,21 nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro evita opinar sobre o assunto. Durante evento em Manaus, ele reafirmou colocar a confiança no trabalho do ministro da Economia, Paulo Guedes, e no chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bolsonaro disse, abre aspas, dei carta branca a eles. O Brasil tem que dar certo. Fecha aspas. Essas informações são também da colunista de política da Band News Difusora FM. Só lembrando, olhando aqui no site melhorcambio.com,
O dólar hoje está a R$ 4,25. Atitude Band News. Campanha Nacional de Doação de Sangue. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, a Fundação Hemoan, coleta 752 bolsas de sangue durante os 3 primeiros dias da campanha Atitude Band News em Manaus. 6 de pelo menos 8 tipos sanguíneos do estoque estão críticos. As pessoas podem fazer a doação na sede do Hemoan, localizada na Avenida Constantino Neri, bem ao lado da Arena da Amazônia, ou na maternidade Ana Braga, na zona leste da capital amazonense. Boemba Boemba, com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão! Acorda macacada! É isso aí, presidente. Vamos lá, temos um bolão da semana. Que bolão é esse, Simão? Quem vai chegar primeiro aos R$5? O dólar ou a gasolina? É o bolão do dia! Aí vai dar empate. É, que medo, Simão. Vai ter prorrogação. Vão resolver nos pênaltis quem vai chegar primeiro. No VAR, Simão, vai pro VAR. Chama o VAR. Quem chega primeiro aos R$5? O dólar ou a gasolina? Eu aposto na gasolina, viu? Eu acho que vai ter dono de posto colocando aí já R$5, viu, Simão? Né? Nós vamos falar sobre isso. Eu tenho um jeito. Você tem um jeito, Simão? Peraí, isso é breaking news. Peraí. É isso. Boemba Boemba. Que jeito é esse, Simão? Vende o carro para encher o tanque. Por exemplo, você tem um Fiat Uno. Aí você enche o tanque. E larga o carro no posto. E ainda paga R$10 porque não deu por esse final lá. Resolvido. Qual a forma de pagamento, senhor? Tá aqui, o carro. Chega com a maquininha, né? R$10. Paga R$10, desce do carro e vai. Tá difícil, viu, Simão? Tá complicada essa história. Opa, breaking news. Boemba Boemba. Com a alta do dólar, da gasolina e da carne, o povo pede redução no preço da vaselina. Sem vaselina não vai dar. Não dá. Com esse dólar, o Réveillon vai ser em Guaraparis. 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 Linda cidade. Nil Iguaçu. Ou no Havaí. Havaí? Aqui perto de Bauru. Presidente José Simão, hasta amanhã, meu Simão. Hasta amanhã, minha gente. São 9h48. Uma pesquisa identifica genes imunes à leishmaniose e a reportagem é de Cassandra Castro. O estudo feito por pesquisadores da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado analisou 1.600 amostras biológicas de indivíduos para investigar o que torna uma pessoa suscetível a desenvolver a doença, enquanto outras se mostram mais resistentes, mesmo vivendo em um ambiente com incidência de leishmaniose. O coordenador da pesquisa, Rajendranath Ramazami, dá detalhes sobre o estudo. Estamos fazendo a verificação da identidade da espécie e coletar matéria genética dos pacientes e tentar ver por que alguns indivíduos desenvolvem a doença e outros não. A doença não é contagiosa e é causada pelo protozoário Leishmania, transmitido aos humanos e aos animais silvestres pela picada do mosquito palha infectado.
Segundo dados divulgados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação, em todo o ano de 2018 foram diagnosticados 1.612 casos de leishmaniose tegular americana, que é uma das formas da doença. Até julho de 2019, já foram notificados 710 casos. A pesquisa também pretende dar apoio a tratamentos futuros para pacientes acometidos pela doença, destaca o coordenador do estudo. E no futuro, sugere um tratamento combinado com imunoterapia e com o tratamento proposto pelo Ministério de Saúde. Foram analisados 800 pacientes com diagnóstico positivo para a doença e 800 indivíduos do grupo controle, sem histórico de leishmaniose, procedentes das mesmas áreas endêmicas dos pacientes infectados. Às 9h50 na capital amazonense, vamos de esporte. Iranduba e 3B fazem final do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino neste sábado. Quem tem os detalhes é o Ricardo Chaves. O Hulk da Amazônia e o 3B fazem o último jogo do campeonato e chegaram até aqui donos das melhores campanhas do Campeonato Amazonense Feminino. O Gavião, que enfrentava a Lida na semifinal da categoria no estádio de Mel Benigno, venceu a equipe de Itacoatiara, que virou a surpresa na competição, abrindo o marcador logo no início da partida. No segundo tempo, o Hulk completou o placar de 4-3, garantindo a primeira vaga na final. Segundo Carlos Cavalo, treinador do Gavião, o time treina forte desde o início da semana para a grande final. Procuramos treinar aí segunda-feira, trabalho bem intenso, né? Trabalhos bem intensos todos os dias. E a gente sabe que vamos enfrentar uma equipe que é nossa tradicional, adversário aqui em Manaus. Já vencemos, né, a equipe do 3D na fase classificatória. Agora a gente precisa vencer, mas é um jogo de detalhe, né? Vamos procurar fazer o nosso melhor. Sidney Bento, técnico do 3B, faz um balanço da campanha da equipe e diz que as expectativas são boas para a conquista do inédito título. Fez um grande campeonato, uma primeira fase de campeonato excepcional, melhor saldo de gol da competição, né, melhor campanha, terminou em primeiro. É uma equipe forte, é uma equipe preparada para vencer e a gente espera que na final a gente possa conseguir botar em prática tudo que a gente trabalhou durante esses 2 meses aí, que a gente conseguiu dar um padrão de jogo muito bom para a equipe, para as atletas e terminar com chave de ouro aí, fazendo o 3B conquistar esse primeiro título aí, um título inédito que o clube já vem buscando há 2-3 anos aí, né? Iranduba e 3B fazem a final às 5 horas da tarde na Colina. O ingresso para a partida custa R$20 a inteira e R$10 a meia. E continuando com as informações do esporte, agora a gente convoca aqui Patrick Vieira, que já está conosco nos estúdios para falar que a equipe amazonense conquista o bronze no Brasileiro Juvenil de levantamento de peso. Quais foram essas pessoas, Patrick? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia aos ouvintes. A seleção amazonense de levantamento de peso juvenil conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Juvenil de levantamento de peso olímpico, realizado no último fim de semana no Rio de Janeiro. A competição contou com a participação de 168 atletas de todo o país. A conquista da equipe amazonense foi feita pelos 6 atletas: Hugo Leão, Victor Teles, William Lucas, Pedro Atala, Renata do Vale e Daniel Marcos. A conquista representou um fato inédito para a modalidade no Amazonas. Agora o próximo desafio será a seletiva para o Sul-Americano, que acontece em dezembro na Argentina. E tem vaquinha online do São Raimundo. Conta pra gente, Patrick, por que essa arrecadação? O objetivo é arrecadar cerca de R$15 mil, Samara, e o valor será revertido para o pagamento das despesas do clube. O Tufão fez o lançamento nesta quarta-feira e nomeou de São Raimundo, um novo começo. O dinheiro arrecadado será destinado para quitar as despesas da última Série B do Amazonense, pagar a taxa anual da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e as inscrições dos atletas já contratados para a próxima temporada, né? Que tem que fazer todo esse trâmite no BID, que a gente fala, né? Boletim informativo lá da CBF. Aos que participarem da vaquinha, os torcedores receberão kits com produtos oficiais do clube. E a campanha seguirá até o fim de dezembro, data que o clube já lançará o projeto Série A 2020. Mas tem valores específicos ou o torcedor pode doar? O torcedor pode doar lá o que ele quiser. Eu não vi, mas eu vou pesquisar isso aí, qual valor ele ganha o kit, mas qualquer valor o clube está aceitando. É sempre bem-vindo. Estou lembrando do Manaus FC, que foi para as ruas, né? Sim, vender balinhas também para pagar as dívidas aí do time. Isso. E no final do ano foi coroado ali com mais de quase 60 mil pessoas na arena, né? Verdade.
Patrick, a gente tem informações aqui de renovação do time com o Amazonas Futebol Clube. O técnico renovou. Isso, depois de ter confirmado Lecheva como treinador para a temporada de 2020, o Amazonas FC anunciou oficialmente nesta quarta-feira que o profissional também seguirá como diretor executivo de futebol. Com isso, o treinador terá as mesmas funções que exerceu na Série B, quando o Onça Pintada conseguiu o título e, consequentemente, o acesso. Além de Lecheva, o Amazonas FC também anunciou oficialmente a renovação com a comissão técnica, que conta com o auxiliar técnico Isaac Marajó, o preparador físico Edmilson Prado e o técnico de goleiros Ronaldo Cascais e os mordomos Jean e Adamor. E Patrick, Arthur, comemoração não para. Ontem a taça veio para a mão dos flamenguistas, do brasileiro. E tem mais ainda pela frente, né? No mês que vem. Nós temos 3 jogos até o Mundial, do Samara. brasileiro. 3 jogos do brasileiro até o final do brasileiro, né? O Flamengo busca fazer... Já conseguiu, na verdade, 84 pontos, que é a maior marca do Campeonato Brasileiro. Nenhum time conseguiu, né? E agora ele está tentando conseguir mais esses 9 pontos para bater esse recorde, colocar lá em cima, né? Aumentar o sarrafo do Campeonato Brasileiro. Teve muita gente que duvidou que nem o técnico, nem os principais jogadores estivessem ontem no jogo, mas foi todo mundo. Foi todo mundo. Foi todos. E apesar do Flamengo sair atrás. Começou perdendo por 1-0, depois virou para 4-1. 3 gols do Bruno Henrique, o rei da América, que a gente fala, né? Ele ganhou de melhor jogador da Copa Libertadores, né? E um do Vitinho. Quem acha que tá ruim pode ficar pior. A gente ainda vai escutar o hino do Flamengo até dezembro. Não tem jeito. Ainda tem Recopa. E se for campeão do Mundial, aí a situação... Aí não vai mais parar a festa. Não vai mesmo. Rapidamente, a gente estava falando aqui da vaquinha do São Raimundo, né? Eu entrei aqui no site, no Kikante, e já tem R$930 arrecadados, 6% da meta, que é R$15 mil. Vamos ajudar, hein? Valeu, Patrick. Valeu, Arthur. Valeu, Samara e os ouvintes da Band News. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, é muito comum a gente receber aqui dúvidas de ouvintes que têm dores nos joelhos, né? Eles podem ter sido diagnosticados com alguma coisa, uma coisa simples ou uma coisa um pouco mais complexa, mas vira e mexe eles mandam, e tem alguns que falam o seguinte: é curioso, porque eu me sinto bem, eu faço, de repente eu treino um spinning, não sinto nada no joelho, aí eu vou fazer um agachamento, também não sinto, mas aí tem um determinado tipo de agachamento que me faz ali lembrar do joelho, aí a pessoa fica com um pouquinho de receio, né? De medo de fazer o movimento. E aí, muitas vezes, ela com medo de fazer o movimento, ela acaba treinando menos do que poderia para preservar ali e proteger esse joelho, as articulações todas, e fica entrando numa gira e sempre fica com essa instabilidade, né? Fica com um temor mesmo de se machucar. Uhum. E aí, o que essa pessoa tem que fazer? Primeiro, Renata, o que acontece? A gente tem que, o paciente ou essa praticante de atividade física, ele tem que saber qual que é o problema que ele tem. Isso tem que ser claro, porque pode ser uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, pode ser uma condromalácia, pode ser uma tendinite patelar, pode ser uma série de algum desgaste que tem ali, a condromalácia mas tem que entender o grau aí que isso também acontece. Quando a gente sente uma dor, a gente tem que também saber como é que funciona essa dor. Muitas vezes, assim, quando sente dor, para, né? Claro, a gente fala isso muito de uma maneira subjetiva e de uma maneira geral, mas tem muitas lesões e muitos processos de volta, de recuperação, ou quando você está mais sensível, que faz parte você sentir até um pouco de dor ali daquela região, até um pouquinho de dor daquela região. É importante, em muitos dos casos de dores no joelho, algum problema, você precisa fortalecer aquela região, ou a região que envolve. E às vezes, nesse processo, algum exercício, você acaba sentindo um pouco. Agora, não é sentir uma dor aonde vai te impossibilitar de executar, e você tira isso da sua lista. Muitas vezes, por isso que é importante conversar com um treinador e saber. Às vezes ele vai falar, tá doendo? Continua. Diminui a carga, ou diminui a amplitude, ou vamos continuar executando, porque é importante para a gente evoluir nesse processo, ou de recuperação, ou de volta, às vezes, a uma rotina de treino. Quer alguma ajudinha? Manda aqui. Estamos aqui à disposição. Informa@bandnewsfm.com.br.
Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Atitude Band News. Campanha Nacional de Doação de Sangue. Seguimos com a campanha Atitude Band News. Você que ainda não doou sangue, pode se dirigir ao Hemoan na Avenida Constantino Neri ou na Maternidade Ana Braga e fazer a sua doação. Lembrando que nos últimos 3 dias a Band News tem batido aquela meta do Hemoan de arrecadar 250 bolsas de sangue. Se eu não me engano, apenas ontem que não batemos essa meta de 250 bolsas de sangue. Mas isso tem sido recompensado nos últimos dias, porque foi além de 250 bolsas e a meta é ao longo de toda a semana arrecadar muito mais. Ai, tomara, hein, gente? Estava pensando aqui como está a situação difícil, quem não tiver um dinheirinho, uma doação para fazer no fim do ano, como costuma fazer, doe sangue. Você não paga nada por isso, só se beneficia. Além de você fazer uma série de exames que de repente pode estar aí desatualizado, até o exame para AIDS você consegue obter através desta doação. Então vamos lá fazer a nossa parte, doa sangue, doa vida na Fundação Hemoan, que está localizada na Constantino Neri, bem ao lado da Arena da Amazônia. Não esquecendo, precisa ter um peso acima de 50 quilos, de 16 anos a 60 anos, 16 com autorização dos pais. Está bem alimentado, não esquecer também do documento de identidade. Vamos Perfeito. lá, doar sangue, doar vida. Muito obrigado, Samara. Até amanhã. Até amanhã, Arthur. Fique agora com Band News no meio do dia.